os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Deus é bom. Você está disposto a fazer pela verdade o que eles fazem pela mentira? Eu convido você a abrir sua Bíblia no livro de Mateus. Mateus, capítulo de número 9, versículo de número 35. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. E vendo a multidão, versículo 36, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. E vendo a multidão, teve grande compaixão. Paixão pelos perdidos. O desejo de Deus, com toda certeza, é que cada um de nós aqui nesta noite tenhamos este mesmo sentimento. A Bíblia diz que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. A Bíblia manda nós termos a mente de Cristo. A Bíblia diz que nós temos que andar como Ele andou. E o apóstolo Paulo, ele disse para nós sermos imitadores dele, como Ele foi de Cristo. Estou falando aqui, falei ontem, falei hoje de manhã, e estou falando agora sobre a importância do envolvimento de cada crente com a obra missionária, sobre a importância do trabalho missionário em meio a este mundo
E está aí um verdadeiro caos, mundo que caminha para o inferno, mundo que, segundo a Bíblia, jaz no maligno. E aí, meus irmãos, todos nós que amamos, quem ama o Senhor Jesus? Levanta a mão aqui, quem ama? Verdade? Verdade? Amamos o Senhor mesmo? Falamos que amamos, não é verdade? Na prática, nós amamos o Senhor? Amamos de verdade? O que é amar ao Senhor? O que é amar a Deus sobre todas as coisas? O que é amar o próximo como a mim mesmo? Porque muitas pessoas, em muitas religiões, elas estão tentando cumprir alguns mandamentos. E, infelizmente, alguns, arrogantemente, até dizem que guardam os mandamentos. Uma das minhas especializações na área da apologética é a seita adventista do sétimo dia. E também testemunha de Jeová. Mas os adventistas do sétimo dia, por exemplo, eles dizem que guardam os mandamentos de Deus. Eu acho incrível, porque ninguém conseguiu guardar. Mas inúmeros que eu tenho conversado dizem para mim abertamente que guardam os mandamentos de Deus. Mas os mandamentos de Deus se resumem em dois: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Estamos obedecendo esse mandamento? Quer cumprir a lei? Se você quiser cumprir a lei, ame a Deus sobre todas as coisas. Ame ao próximo como a você mesmo. Então todos nós que falamos aqui, que declaramos em muitos lugares que amamos o Senhor Jesus, que nós temos Ele como nosso único e suficiente Senhor, único e suficiente Salvador, nós somos chamados por Deus. Fomos vocacionados por Deus para irmos a este mundo e proclamarmos as boas novas do Evangelho de Jesus Cristo. A levarmos essas boas novas do Evangelho a todas as criaturas. O Evangelho de Jesus Cristo não é para algumas pessoas. Infelizmente tem teologia aí, dentro até mesmo de igrejas cristãs, dizendo que não. Dizendo que o Evangelho é para algumas pessoas, não é para todas as pessoas. Mas quando eu leio versículos na Bíblia que diz que Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao conhecimento da salvação, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o plano e propósito de Deus é que todos tenham oportunidade de serem confrontados pelo Evangelho. E eles cheguem ao pleno conhecimento da verdade e eles possam ser salvos. Então a palavra que nós vamos meditar hoje, que está aqui no livro de Mateus, capítulo de número 9, versículo aí 35 a 38, o Evangelho de Mateus, abre aí o chamado dos 12 apóstolos e mostra o comissionamento de cada um deles, o comissionamento evangelístico desses apóstolos, que está lá no capítulo de número 10, depois você pode ler. Então eu quero pregar nesta noite sobre o que move o coração de Deus. E aquilo que move o coração de Deus tem que mover o meu coração, tem que mover o teu coração. Porque o texto que nós acabamos de ler diz assim: quando Jesus viu a multidão, como diz na sua tradução? Grande compaixão. Alguém tem outra tradução? Compadeceu-se. Alguém tem outra tradução? Outra tradução? Teve grande compaixão. Alguém tem outra tradução? Outra tradução diz que ele teve pena. Ficou com muita pena daqueles, porque eles estavam abandonados, estavam aflitos como ovelhas sem pastor. Esse texto mostra claramente que Jesus
viu a multidão. Jesus vê a multidão. Vê a multidão que está lá na Estação da Luz, na Cracolândia. Vê a multidão que está aqui próximo do Porto de Santos. Vê a multidão que está em várias cidades do Brasil e do mundo, desamparadas, negligenciada muitas vezes pela igreja, pela sociedade, pessoas que infelizmente nós não damos o devido valor a elas. E sabe qual é o maior problema da igreja? O maior problema da igreja não é financeiro. O maior problema da igreja é que nós temos olhos, mas não vemos. Não enxergamos de verdade. Um dos grandes problemas dos dias de hoje, meus irmãos, é que nós estamos ficando míopes. Espiritualmente falando é isso. É crente, está na igreja, mas está totalmente míope. Tem olhos, mas não estão enxergando, não estão vendo. Nós estamos, infelizmente, muito focados e preocupados aí em nós mesmos. E estamos, infelizmente, preocupados conosco mesmos, com a nossa vida, com os nossos ideais, com os nossos propósitos, com as nossas necessidades, com os nossos problemas. É como se diz na gíria, nós estamos olhando para o nosso próprio umbigo. E isso não acontece só na igreja Batista Ágape, lá em São Miguel Paulista. Isso não acontece só na igreja Assembleia de Deus aqui em Santos, ou na Presbiteriana, ou na Batista. Infelizmente, isso acontece na IEPAS. Ou não, ou ela é diferente das demais igrejas. Ou aqui, todo mundo está enxergando o reino de Deus, todo mundo está envolvido com a obra missionária, todo mundo está preocupado com os desamparados, com os aflitos, com os necessitados, com os carentes, com os perdidos. Será que esta é a realidade da IEPAS? Quando vemos algo de novo, ou que, de certa forma, não nos agrada, sabe o que a gente faz? A gente faz da seguinte forma: nós infelizmente agimos como se aquilo não tivesse nada a ver conosco, como se aquilo não tocasse o nosso coração, como se aquilo não dissesse nada a respeito para nós. Nós agimos de uma forma como se a responsabilidade não fosse nossa. O problema do crack é um problema do governo, do Estado, é um problema do governo federal, é um problema do prefeito, não é um problema da igreja IEPAS, não é um problema meu, não é um problema nosso, é um problema social, não é um problema espiritual. A igreja tem que se preocupar apenas com os problemas espirituais. A igreja tem que apenas proclamar que Jesus Cristo salva, cura, batiza com o Espírito Santo, etc. O problema do desamparado, do mendigo, do viciado, do encarcerado, do necessitado, não é um problema da igreja. Eu me lembro muito bem que eu assisti um programa na TV Bandeirantes chamado A Liga, e eles estavam com a temática, eles estavam abordando aí um trabalho feito por alguns cristãos na Cracolândia. E não só o trabalho feito por alguns cristãos na Cracolândia, mas também estavam fazendo um trabalho com a população marginalizada, com os encarcerados, pessoas nos presídios, por exemplo. E lá estava algumas igrejas evangélicas. Lá também tinha católicos. Lá tinha também espíritas. Muito bem. Eles mostraram cenas como da Cracolândia. Não sei se você já teve a oportunidade de visitar a Cracolândia. E, irmãos, eu não quero aqui fazer propaganda política para ninguém, mas o prefeito do estado de São Paulo está muito preocupado com aquela situação e tem feito um excelente trabalho. Está muito longe do que é necessário, mas ele está envolvido, está preocupado com aquela gente, quer acabar com aquela verdadeira legião de zumbis que estão ali. E tem se preocupado, tem procurado dar tratamento para aquelas pessoas, tem procurado restaurar a vida e a dignidade daquelas pessoas.
e tem pedido até auxílio da igreja, e a igreja tem auxiliado. Algumas igrejas têm trabalhos ali na Cracolândia. Mas com toda certeza, aqui na cidade de Santos também deve ter uma Cracolândia. Com toda certeza, aqui na cidade de Santos também deve ter pessoas abandonadas, pessoas envolvidas aí na prostituição, no homossexualismo, nas drogas, na criminalidade. Eu pergunto, o que a igreja está fazendo por isso? O que você está fazendo por isso? Porque é muito fácil nós esperarmos uma ação da igreja, mas a ação da igreja não virá enquanto você não fizer o seu papel. Você tem que fazer a sua parte. Você tem que se conscientizar de que Deus vai usar você para mudar vidas, para mudar a situação da cidade de Santos. Deus pode mudar você, Deus pode usar você. Você crê nisso? Crê mesmo, de verdade? Se você crê, por que você não se lança? Por que você não se coloca à disposição de Deus? Por que você não faz a obra de Deus? Eu pergunto para você. Então eles passaram essa série na TV Bandeirantes, a Liga, e eu já presenciei, já fiz inúmeros trabalhos na Cracolândia. Eu sei o que é aquilo, meus irmãos, e infelizmente nós encontramos ali muitas pessoas que passaram por igrejas evangélicas, até pastores. Sabiam disso? Há pouco tempo, trabalhando ali na Cracolândia, eu encontrei um senhor. Ele era pastor de uma igreja, Assembleia de Deus em São Paulo. Houve um problema na família, ele acabou se separando da mulher, acabou entrando nas drogas e hoje está lá na Cracolândia. E eu marquei um dia exato para encontrá-lo com ele, levar ele numa casa de recuperação. Pergunto, ele foi? Não foi. E nunca mais encontrei com ele. Mas ele tem meu telefone. Se não perdeu, ele tem meu telefone. Agora eu pergunto, nós estamos preocupados com essa situação? Porque eu pensei em Jesus. Eu pensei na postura que ele sempre teve em relação ao próximo, e em especial aos mais carentes. Você não vai encontrar Jesus frequentando muita igreja, sabia disso? Os lugares que Jesus frequentava eram os lugares, por exemplo, de vigília, eram os cultos nos montes. Era assim, era nesses lugares que Jesus estava? Não, ele estava onde estavam os mais carentes. Era aí onde Jesus estava. Quando muitas vezes ele ia na igreja, vamos colocar assim, no templo, era para pregar a palavra de Deus, para falar contra a religiosidade daquele povo. Meus irmãos, infelizmente esta é a nossa realidade. Muitas pessoas apenas saíram do catolicismo e vieram para a igreja. Apenas mudaram de religião, não entenderam o que é de fato o evangelho, não entenderam o que é ser cristão, o que é o cristianismo. Então eu pergunto para você, porque Jesus estava preocupado com os mais carentes, com o sofredor, ele estava preocupado. Então Jesus, ele não desviava o seu olhar aos miseráveis, por exemplo. Ele não desviava o seu olhar da miséria, do sofrimento. Ele tinha olhos, ele via a multidão ao seu redor. Então ele andou no meio do povo, teve contato com doentes, teve contato com leprosos, com gente que era considerada imunda pelos demais. Jesus andou em meio aos pecadores e foi acusado por causa disso. Então ele andava com ladrões, ele andava com prostitutas, e a fama de Jesus não era boa, nós sabemos muito bem disso. Ele era acusado por causa disso. Então Jesus esteve entre os pobres, esteve entre os miseráveis, assim como entre os hipócritas, também como os falsos religiosos, os ricos, os poderosos deste mundo. Jesus nunca fez acepção de pessoas. Mas se entrasse aqui na igreja hoje um travesti, qual seria a nossa atitude? Quantos iriam abraçá-lo de verdade? Será que ele poderia entrar na igreja? Em algumas igrejas, com toda certeza, ele nem entraria. Com toda certeza. Vai vestir uma roupa, você não tem vergonha na cara não? De vir com essa saia desse jeito? Vai pôr uma calça, você é homem. Imediatamente tratariam dessa forma. Nós estamos preparados para receber essas pessoas? Se entrar um mendigo na igreja, você vai dizer para ele, senta aqui do meu lado?
Ou se ele sentar do teu lado, você vai sair e sentar numa outra cadeira porque ele está fedendo. Qual vai ser a sua atitude? Então, para Jesus, todos eram importantes. Ele nunca desviou o seu olhar e a sua responsabilidade para com todas as suas criaturas. O texto diz que Jesus teve compaixão. Ter pena é uma coisa. Ter pena, como algumas traduções traduzem, não reflete o que de fato aconteceu aqui. O sentimento de Jesus. Então, infelizmente, algumas traduções usam essa expressão, Jesus ficou com pena. Ao invés da palavra sentiu compaixão ou compadeceu-se, como diz também em algumas traduções. Então, sentir pena ou dó não exprime a intensidade que Jesus sentia diante da necessidade daquelas pessoas, diante da miséria humana. Jesus, ele olha para o homem pecador, ele olha para o homem perdido, para o homem condenado, não com os olhos físicos. Ele olha para estas pessoas com o olho do coração. E nós precisamos enxergar os outros, os perdidos, que estão aí nas seitas, que estão aí na prostituição, que estão aí nas drogas, que estão aí totalmente desamparados, sem Deus. Você sabia que um dos países que o ateísmo mais cresce é o Brasil? Por que o ateísmo cresce assustadoramente no nosso país? Porque a igreja não está dando resposta. Porque infelizmente muitos crentes estão vivendo só de emoções. São muitas emoções, são tantas emoções que a igreja não está preocupada com o perdido. Emoções apenas aonde não deveríamos ter. Emoções nas coisas deste mundo, em ter o melhor carro, a melhor casa, ter o melhor salário, em ter tudo do bom e do melhor. Então, para muitos evangélicos hoje, o importante não é ser, o importante é ter. E a espiritualidade de muitos é medido não por aquilo que o indivíduo é, mas por aquilo que o indivíduo tem. Esse evangelho é um evangelho deturpado, não é o evangelho de Jesus Cristo. Então, a palavra compaixão, ela traz em si a ideia de uma paixão de profundo amor, de profunda afeição. É isso que de fato o texto expressa. Então nós poderíamos usar também aqui a palavra misericórdia. Misericórdia. O irmão deu uma boa definição de misericórdia aqui. O que é mesmo? Miséria do coração. Miséria do coração. Então Jesus, é isso que ele sente em relação ao perdido. Então Jesus sente a miséria do homem no seu próprio coração. Lembra que eu falei aqui? Se nós não nos colocarmos no lugar dessas pessoas, nunca nós vamos amá-las. Nunca nós vamos querer a salvação dessas pessoas. Se nós não nos colocarmos no lugar, nunca vamos evangelizar, nunca vamos fazer missões. Então Jesus sente a miséria do homem no seu coração. E aí João 3,16 é o texto que todos nós conhecemos. Vamos repetir o texto? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Meus amados, isso é enfático. Como nós não queremos enxergar isso? Não é um amor qualquer, não é esse amor barato da novela. E infelizmente muitos até se emocionam com esse amor da novela, um amor mentiroso, um amor falso. Choram com um capítulo de novela, mas não choram em saber que lá na rua onde ele mora, o indivíduo está caminhando para o inferno. E ele não fala de Jesus para ele. Ele não se importa
com aquela situação que o indivíduo está vivendo, totalmente longe de Deus, totalmente afastado de Deus. Então este amor que move o coração de Jesus não é um amor qualquer. Isso é enfático. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso é um amor completo. Isso é um amor sacrificial. É um amor que se dá, é um amor que se doa, é um amor que se entrega pelo outro. Foi o que Jesus fez por mim, fez por você. Foi o que Deus fez por nós. Ele enviou seu único filho. Deus se fez homem na pessoa de Jesus Cristo, morreu naquela cruz por mim e por você. E a Bíblia diz que Ele é a propiciação, não somente pelos meus pecados, não somente pelos teus pecados, mas pelos pecados do mundo inteiro. Qual é o pior lugar de santos? Qual é o pior lugar de santos? Tem uma definição? É, de pessoas marginalizadas. O túnel entre Santos e São Vicente. Ali na linha do VLT, normalmente dizem, não passem ali, muito cuidado, não é assim? Pastor, passar ali é ser assaltado. Passar ali é perigoso. Eles podem te matar. Bem-aventurados sois quando vos matarem por causa do meu nome. Bem-aventurados sois quando vos perseguirem por causa do meu nome. Você entende o que é o Evangelho? O Evangelho é o oposto do que o mundo está apresentando. O Evangelho é o oposto do que muitos pregadores estão pregando aí na televisão. Se você fica fascinado com as pregações de alguns desses pregadores, eu quero te dizer uma coisa: isto não é o Evangelho. O Evangelho é diferente disso. Nós não fomos chamados por Cristo para ter o melhor carro, para ter a melhor casa, para ter a melhor comida, para ter a melhor roupa. Nós não fomos chamados por Cristo para ser livre de todas as enfermidades, para não ter problemas financeiros. Nós fomos chamados por Cristo para sofrer por causa do Evangelho. Eu não vou ouvir um amém, eu não vou ouvir um glória a Deus, mas se eu dissesse que Deus está agora te dando a chave do apartamento, a chave do carro, com toda certeza você daria um glória a Deus. Infelizmente esta é a realidade. E nós aqui que estamos aqui neste lugar, não somos diferentes de muitos irmãos que estão em outras igrejas agora, cultuando a Deus. É importante parar um pouco e refletir sobre o que isso significa. O que move Jesus a ir ensinar a palavra de Deus, anunciar o Evangelho, curar os doentes, o que move Jesus a isso? Com toda certeza é o seu grande amor. É o grande amor dele. É o grande amor dele para com todos, é o grande amor dele para conosco. Mas somos tão egoístas que não queremos que Ele ame a todos, que não queremos levar o Evangelho a todos, que não queremos alcançar os perdidos. Então este amor de Jesus por você, este amor de Jesus por mim, este amor é o mesmo amor que Ele tem pelas pessoas que estão lá. Como é o nome do lugar? No túnel. O túnel do inferno. É esse mesmo amor. É o amor de Jesus Cristo por essas pessoas. Eu já fui muitas vezes na Cracolândia em São Paulo, e ali na Cracolândia, no olho do furacão, dá medo, é verdade. Como ser humano, a gente às vezes sente medo, porque pode surgir uma bala, pode surgir uma faca, pode surgir qualquer coisa. Mas quem quiser ganhar a sua vida por amor de mim, mas quem perder a sua vida por amor de mim, então, eu pergunto nesta noite,
Você está disposto a morrer por causa do Evangelho? Não ouvi nenhum amém. Não precisa, por favor. Não faça isso. Sabe por quê? Nós não estamos dispostos nem a viver por causa do Evangelho, quanto mais morrer. Fala sério, pensa 2 vezes antes de responder. Você está vivendo para o Evangelho? Você está vivendo uma vida para Deus? Olha para dentro de você, pensa nos seus pensamentos, nas suas atitudes. Você acha que é isso que Deus quer de você? Você acha que você está de fato vivendo uma vida para Deus? Porque se eu perguntar aqui nessa noite, quantos amam a Deus? Todo mundo vai levantar a mão. Se eu perguntar aqui nesta noite, quantos estão contentes com Deus? Será que alguém vai ter a coragem de não levantar a mão? Mas eu pergunto, quantos acham que Deus está contente com você? Quantos acham que Deus está contente com você? Ah, pastor, Deus está muito feliz comigo porque eu estou cumprindo o propósito dele para a minha vida. Por favor, pensa 2 vezes, pode cair o teto da igreja. Graças a Deus, que Deus não nos trata segundo os nossos pecados. Sabe por quê? Eu não estaria pregando aqui hoje. Você não estaria aí ouvindo. Mas é a misericórdia de Deus, a causa de não sermos consumidos. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Deus é misericordioso. Deus é compassivo, Deus nos ama, ainda que o diabo diga para você muitas vezes que Deus não te ama. Eu quero declarar aqui que Deus te ama e Ele nunca vai deixar de te amar. Mas Ele te ama, Ele não te ama mais do que ama o pastor, Ele não te ama mais do que ama a mim, Ele ama a todos por igual, com todo o amor que Ele tem, todo o amor que Ele pode nos amar. Então Ele nos ama desta forma, assim como Ele ama aquela pessoa que está lá na Cracolândia, assim como Ele ama aquela pessoa que está lá na Testemunha de Jeová, no Espiritismo, no Catolicismo, em qualquer outro ismo. Assim como Ele ama qualquer pessoa que está perdida, longe, separado de Deus. É este mesmo amor, não é outro amor. Então é importante ressaltar que sem amor, sem ter o verdadeiro significado de compaixão, sem ter a real e verdadeira compaixão pelo nosso próximo, pelo nosso semelhante, não dá para fazer nada em favor dele. Não dá para fazer nada. Pastor, mas os espíritas realizam tantas obras. É verdade. Sabe por quê? Ah, só pode ser amor. Não. É amor por eles mesmos. Por quê? Porque ele precisa se livrar do karma. E para se livrar do karma, ele tem que fazer o quê? Boas obras. Então, por isso, os espíritas realizam tantas obras. Por quê? Porque a salvação dele depende disso. E a tua salvação depende do quê? A minha salvação depende daquilo que Cristo fez por mim. É verdade. Você valoriza o que Ele fez por você? Se você valoriza o que Ele fez por você, com toda certeza você não vai viver para você. Quem não sabe nadar, levanta a mão. Quem não sabe nadar? Incrível, isso em Santos. Levanta a mão, olha o número de pessoas. Levanta a mão. Quantos já caíram na água e correram risco de vida, não sabendo nadar? Eu. Muito bem. Quase morreu afogado. Tem alguém que quase morreu afogado? Muito bem. Alguém te salvou. Levanta a mão. Quem foi salvo por alguém? A irmã salvou, né? Olha só, esse é um amor sacrificial, né? Mas quando uma pessoa não sabe nadar, e ele está perdido, de repente a onda levou ele para o meio do mar, ele depende do quê? Depende de um salva-vidas, não é isso? E o salva-vidas vai lá, arrisca a vida dele para te salvar, não é assim? E quando ele te salva, você diz para ele o quê? Nada? Você diz nada para ele?
Só isso? Muito obrigado? Só isso você diz para ele? Não. Não, muito obrigado, eu te devo a minha vida. Não é assim? Deveria ser. Eu te devo a minha vida, você me salvou. Não é assim? Você vai ser grato eternamente. Caso contrário, é o quê? É o que mesmo essa atitude? Ingratidão. E o que mais nós temos dentro da igreja são pessoas ingratas para com Deus. Porque Deus te salvou, você deve a Ele a sua vida. Então você não pode viver para você mesmo, você tem que viver uma vida para Deus. É para isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui para a glória de Deus, para louvá-lo, para glorificá-lo. Então é importante ressaltar que sem amor, sem compaixão, nós não vamos fazer nada pelo perdido. Não dá para ajudar de uma forma efetiva e concreta. Não dá para ajudar. Não dá para atrair essas pessoas ao reino de Deus. Não dá para levar essas pessoas aos pés da cruz de Cristo. Sem compaixão não tem como fazer missões. Não dá para fazer a obra missionária. Então a base para todo o trabalho missionário é o amor. E graças a Deus que tem muitas pessoas aqui nesta igreja que amam a obra missionária. Graças a Deus. Como isso é demonstrado? Nós vamos ter a 7ª conferência missionária. Amém? Não sei quando, mas vamos ter, em nome de Jesus. Quantos vão vir? Quantos querem vir? Levante a mão. Quantos querem vir? Muito bem. Foi esta a realidade ontem e hoje? Infelizmente não. Ah, pastor, mas eu tenho tantas coisas para fazer, o senhor não tem ideia da minha vida. É verdade, o resto é um bando de desocupado. É assim? Não, eu entendo. Tem de fato pessoas que não podem estar. Mas para pensar se você não poderia estar ontem aqui. Para pensar se você não poderia estar hoje de manhã aqui. Para pensar se você não pode se envolver mais com a obra missionária. Eu tenho certeza que pode. Eu tenho certeza que pode. Pastor, você não conhece a minha vida. Eu quero te dizer uma coisa. Você é dono. Você é dono do seu horário. Você é dono do seu tempo. Você é dono. Não se esqueça nunca disso. Depende o que é prioridade para você. O que você está colocando como prioridade na tua vida? Então Jesus, Ele viu as almas perdidas. Ele demonstrou o seu profundo amor por elas. Então Jesus viu o real estado destes. Pessoas aflitas, como diz o texto bíblico, pessoas abandonadas. Então para Jesus não há uma miséria maior do que aquela que os olhos contemplam. Então a aflição de Jesus aqui, quando Ele teve compaixão por essas almas perdidas, Ele viu que aquelas pessoas, elas estavam abandonadas como ovelhas sem pastor. Então a doença, a pobreza, os vícios, a marginalidade, a criminalidade e todos os desvios e pecados, como nós aprendemos hoje de manhã aqui também na escola dominical, são terríveis. Mas eu pergunto, as pessoas serão condenadas porque bebem, se prostituem, roubam, matam? É por isso que elas serão condenadas? Você já parou para pensar por que as pessoas serão condenadas? É porque elas são testemunhas de Jeová, elas são mormons, elas são espíritas, é por isso? Por quê? Por que as pessoas serão condenadas? Porque não receberam Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Porque quando elas receberem Jesus Cristo de verdade, quando elas nascerem de novo, se tornarão uma nova criatura. E aí elas não irão mais beber, não irão se prostituir, não irão roubar. Elas irão viver uma vida para Deus. É isso que tem que acontecer. Então nós queremos mudar o quadro social do nosso país. A igreja tem poder para isso, meus irmãos.
Isso não é uma influência política, isso é uma influência espiritual. Se a igreja fizer o papel dela, com toda certeza vai diminuir a prostituição, vai diminuir a violência, vai diminuir as drogas e muitos outros problemas que nós temos. Porque aonde o evangelho chegou, trouxe transformação. Transformação de vida, transformação de família, transformação de sociedade. É só lermos um pouco sobre a história da Europa, dos países da Europa, como o evangelho trouxe uma transformação naquelas nações. Então tudo isso é terrível, não negamos. Droga, prostituição, pobreza, marginalidade, não tenha dúvida, tudo isso é ruim. Agora, para pensar com relação à perdição eterna. Por isso a Bíblia diz que aproveita você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Quanto é o valor de uma alma mesmo? Mais do que uma Ferrari? Uma alma vale mais do que o contrato do Neymar com o Paris Saint-Germain? Não, nós achamos que tem mais valor o Neymar do que uma alma. O Neymar tem mais valor do que uma alma perdida. Às vezes uma partida de futebol tem mais valor do que uma alma perdida. Um time de futebol tem mais valor do que uma alma perdida. Um carro, uma universidade, uma louça para lavar tem mais valor do que uma alma perdida. A Bíblia diz, onde estiver o teu coração, aí está o quê? Aí está o teu tesouro. Aonde está o teu coração? A colheita, ela é grande, mas poucos são os ceifeiros. Então o mundo sofre, o mundo está perdido, e perdido não só nesta vida, presta atenção, que o problema do mundo não é só esse, não é só esta vida, tem uma vida depois dessa, não é morreu e acabou. Nós sabemos que este mundo está caminhando para o inferno. Além do mundo ser mau, além do mundo ser cruel, além das injustiças sociais, dos problemas que temos aí, nós temos uma outra questão que é a eternidade. Então esse mundo está caminhando para uma eternidade sem Deus, e a culpa é minha e a culpa é tua. Se você tem um familiar lá que partiu sem Cristo, se você tem pessoas que estão hoje na feitiçaria, na idolatria, que estão no ateísmo, que estão aí em qualquer um desses pecados que mencionamos aqui, eu pergunto, o que você está fazendo por ela? Ah, pastor, eu deixei de lado, porque não adianta, ele não quer saber de Deus. Eu já convidei, eu até já desisti. Eu convidei para vir na igreja, mas não adianta, não tem jeito. As coisas impossíveis aos homens, elas são possíveis a quem? Agindo Deus, quem impedirá? A colheita é grande, e é grande mesmo. Eu disse aqui que temos quase 3 bilhões de pessoas no mundo que nunca ouviram falar de Jesus. Eu disse aqui que o islamismo é a religião que mais cresce no mundo. E é incrível. Países como Inglaterra, França, o islamismo está crescendo assustadoramente. Países como o Brasil, o islamismo cresce assustadoramente. O Brasil já ocupa o primeiro lugar no mundo em número de adventistas. Por quê? Qual é a igreja evangélica que está distribuindo livro para todos os moradores de Santos de graça? Qual é a igreja? Qual igreja? Não, evangélica. Vocês aqui sabem que a igreja adventista não é uma igreja evangélica. Eu não acredito que tenha alguém aqui na IEPAS que não saiba disso. Mas qual é a igreja evangélica que os membros estão indo todos os dias de porta em porta falar que Jesus Cristo salva, falar que Jesus Cristo liberta, falar que Jesus Cristo é o único salvador da humanidade? Qual é a igreja evangélica? Qual é a igreja evangélica que os jovens estão se preparando para dar 2 anos no campo missionário? Qual é a igreja evangélica que está indo lá, no túnel, buscar os perdidos? Qual é a igreja evangélica? É uma tarefa de quem? É uma tarefa de quem?
Diga minha. É uma tarefa minha. É uma tarefa tua. Você tem esta tarefa. Então a dura constatação é essa: a seara é grande e faltam trabalhadores. Quando nós pensamos no desafio missionário que temos, com todos os avanços tecnológicos, infelizmente a realidade é essa. Não vamos alcançar nossa geração. E você sabia que cada geração é responsável por sua geração? Eu não vou dar conta da geração passada. Eu vou dar conta da minha geração. E eu tenho que preparar meus filhos para a próxima geração. Para a geração que está surgindo aí. E como é que eu estou fazendo isso? Então os desafios são grandes. E a população mundial ainda tem oportunidade de ouvir falar de Jesus Cristo. Ainda tem oportunidade de ouvir do Evangelho. Mas eu pergunto, como ouvirão se estamos muito acomodados? Como ouvirão se eu não quero ir pregar? Como ouvirão se eu não quero sair do meu conforto? Como ouvirão se eu não quero me sacrificar pelos perdidos? Como ouvirão? Então eles precisam ouvir falar do bom pastor. Pessoas que ainda não foram confrontadas com o Evangelho. Pessoas que nunca ouviram de Jesus Cristo. E meus irmãos, eu fiz algumas críticas a algumas agências missionárias com projetos que eles tinham. Por exemplo, a Jocum estabeleceu um projeto de reevangelização da Europa. Iam investir todas as forças para reevangelizar a Europa, que está sendo invadida pelo islamismo. Mas quando nós pensamos na Índia, quando nós pensamos no Iraque, quando nós pensamos no Afeganistão, quando nós pensamos em países da África, que nunca ouviram falar do Evangelho, apesar, meus irmãos, que a África foi evangelizada. Mas hoje o islamismo está varrendo, e o animismo toma conta. E eu pergunto, e a igreja está preocupada com isso? Então eles precisam ser confrontados com as boas novas do bom pastor. Eles precisam ser confrontados com o Evangelho de Jesus Cristo, porque eles estão aí aflitos, estão abandonados. Nós entendemos o que Jesus Cristo quis dizer. Com a seara é grande, mas são poucos os ceifeiros. A seara é grande. Você tem noção do tamanho da seara? É muito maior do que você imagina. É muito maior do que você percebe. Mas a Bíblia diz, faltam pessoas para cumprir esse chamado, para cumprir a missão da evangelização. Você está disposto a ir para o campo missionário? Está disposto a sair da tua casa? Está disposto a sair da tua parentela? Está disposto a deixar o conforto e as mordomias aí para estar, por exemplo, ao lado do necessitado, ao lado do aflito, ao lado do perdido? Então precisamos de pessoas que possam servir ao trabalho missionário e aqueles que são alcançados pelo mesmo, fazer a retaguarda daqueles que vão. Nós precisamos de pessoas que contribuam com os missionários, que contribuam com os trabalhos missionários, que mantenham e sustentem a obra missionária. Porque talvez você diga, pastor, eu não tenho coragem de sair do meu lugar, do meu país, da minha família. Tudo bem. Se você não tem esse chamado específico, a verdade é essa, você não pode se eximir de fazer missões. Então você pode fazer missões aqui em Santos, você pode fazer missões aqui, Macuco? Aqui não. Macuco, você pode fazer missões aqui no Macuco. Mas se Deus te chama para outros povos, se Deus te chama para um outro estado, se coloque à disposição, porque Ele vai te usar. Então peçam ao dono da seara, ou seja, tem trabalho para todos nós. Peçam ao dono da plantação que mande mais trabalhadores para fazerem a colheita. Pedir ao Pai e se dispor em suas mãos. Talvez a atitude nossa, a atitude da igreja,
é orar. A atitude da igreja é suplicar a Deus pelos trabalhadores. É por aqueles que estão lá, que farão a retaguarda. É talvez por aqueles que irão contribuir, por aqueles que irão orar por missões. De certa forma, irão sustentar o trabalho missionário. Mas tem pessoas que Deus chama. E aí eu pergunto, você pode dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim? Se Deus te chama nesta noite, você vai dizer para Ele: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim? Então, que eu, que você, que nós aqui nesta noite, sejamos uma resposta do clamor do mundo. Sejamos uma resposta do clamor do mundo e não partes do problema do mundo. Sabe por quê? Você foi colocado como luz no meio das trevas. Você foi colocado como sal. Você tem que fazer diferença. Fomos chamados pelo apóstolo Pedro. Ele diz que nós somos pedras que vivem. Pedras edificadas como casa espiritual para sermos sacerdócio santo, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamarem as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então eu e você devemos cumprir o ide que nos foi ordenado. Devemos fazer discípulos de todas as nações. Aí eu pergunto: quem são essas nações? Então essas nações também são pedras que estão aí clamando, meus irmãos. São pedras que choram, que clamam por salvação, que estão sofrendo. Pedras que por sua vez vivem aí longe do bom pastor. Pedras que precisam que aquelas pedras vivas anunciem as boas novas da salvação, proclamem as virtudes daquele que as resgatou, que clamam por libertação da opressão das trevas e esperam com ansiedade aí serem ouvidas. Então eu pergunto: somos uma nação santa? Somos o povo eleito? Somos casa espiritual do nosso Senhor? Somos. A própria palavra de Deus nos diz isso. Mas esta palavra também nos ensina a não sermos egoístas. Infelizmente, somos extremamente egoístas. Então, esta palavra não nos ensina a vivermos uma vida para nós mesmos. Pelo contrário, nos ensina a amarmos com o mesmo amor que fomos amados. Nos ensina a darmos a nossa própria vida, se necessário for. 1 João 3, 14 e 16, porque aquele que não ama seu irmão permanece na morte. Eu pergunto: você tem amado o próximo como a você mesmo? Eu pergunto: você tem amado a Deus sobre todas as coisas? Eu já entreguei o meu recado aqui nesta noite. Eu já dei a minha mensagem. Agora, a responsabilidade é sua. O que você vai fazer? Olá, amados, eu sou o pastor Joaquim de Andrade, pesquisador, já por mais de 30 anos, trabalhei com o pastor Nathan Rinaldi no ICP durante muitos anos. Eu sou escritor, autor do livro Controvérsias, professor em diversos seminários teológicos, agências missionárias. Eu trabalho na área da apologética já há muitos anos. Eu estou aqui hoje para te convidar para participar conosco do nosso 12º Seminário Apologético Pastor Natanael Rinaldi. Esse seminário vai acontecer de 9 a 14 de outubro, aqui na Igreja Evangélica da Paz, em Santos. Você pode inclusive fazer agora a sua inscrição pelo telefone 13, é o código de área, 3232-4337, ou então você pode acessar o site da igreja, www.iepaz.org.br. Esse seminário vai contar com a presença dos maiores apologistas do Brasil. Anota aí na sua agenda, de 9 a 14 de outubro, aqui na Igreja Evangélica da Paz de Santos. Deus abençoe, fiquem na paz.
A Igreja Evangélica da Paz estará oferecendo 4 palestras sobre capelania hospitalar, totalmente gratuito, nos dias 4, 11, 18 e 25 de agosto, às 19h30. Mas faça a sua inscrição, que as vagas são limitadas. A igreja fica na rua Silva Jardim, 503, Macuco. Informações: 3232-4337. Você quer recuperar a beleza do seu sorriso? Estão faltando dentes em sua boca? Sua prótese não está mais funcionando? Você não consegue mastigar direito? Precisa remover dentes impactados? Seus dentes estão amarelados? Então, venha conhecer a Rinaldi Odonto. Temos estacionamento próprio e você poderá contar com agradável cordialidade na recepção, excelente pré-atendimento, avaliação em procedimentos personalizados com os doutores Nathan e Natanael Rinaldi. Processos de implantes, extrações e cirurgias, tudo com aparelhos de última geração. Nossa satisfação é ver você feliz, com um sorriso bonito e saudável. Venha conhecer as nossas clínicas. Acesse www.rinaldiodonto.com.br. Telefones na Clínica 1 3233-2540, Clínica 2 3203-2464. Na Rinaldi Odonto, você recupera a beleza do seu sorriso.